por que não vai ter a segunda chamada no vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito desde quando saiu o calendário do vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022, que saiu em meados de outubro de 2021. E eu vim aqui explicar então o que acontece e por que não aparece a data da segunda chamada no calendário do vestibulinho. Antes de mais nada, se você não sabe do que eu estou falando aqui, segunda chamada é o termo que a gente usa para falar da segunda lista de convocação. Então, geralmente em todo semestre no vestibulinho ETEC, dentro do calendário tinha uma data da primeira lista de convocação e uma data da segunda lista de convocação. Então, vamos supor que na primeira lista de convocação chamaram 30 pessoas. Dessas 30, 5 não fizeram a matrícula, ou então 5 esqueceram algum documento, ou fizeram o vestibulinho simplesmente para testar e aí acabaram não se matriculando. Então, quando tinha essa segunda lista de convocação, que a gente chama de segunda chamada, eles chamavam essas 5 pessoas, então, para que elas se matriculassem, para que preenchessem aquelas vagas. E agora, então, o vestibulinho do primeiro semestre de 2022 não aparece no calendário a data da segunda chamada. Na verdade, a última data que aparece é da divulgação dos pedidos de recursos das pessoas que passaram em primeira chamada. Então, quem passou na primeira chamada vai ter um prazo para fazer a matrícula e vai ter um prazo para pedir recurso caso a matrícula seja indeferida. E a última data que consta no calendário é o dia 28 de janeiro de 2022, que é quando vai ser divulgado, então, esse resultado de quem pediu recurso. Só que você não precisa entrar em desespero, porque, na verdade, vai ter segunda chamada, só que de um jeito diferente. O que acontece é que a ETEC simplesmente não estabeleceu uma data específica para essa possível segunda chamada. E quais os motivos para isso? Vários motivos. Primeiro, porque muitas vezes acabam sobrando vagas até mesmo depois da famosa segunda chamada, porque tem pessoas que não comparecem às aulas nos primeiros 5 dias iniciais. E, por lei, quando uma pessoa falta esses primeiros 5 dias iniciais, ela perde a vaga dela na ETEC. E aí, então, as ETECs tinham que fazer chamadas por conta própria, ou às vezes não faziam, e isso resultava numa turma meio desfalcada ali, faltando pessoas. E também uma outra situação era que, em alguns casos, aquela ETEC preenchia todas as vagas logo na primeira chamada. E aí, como tinha no site do vestibulinho uma data de segunda chamada, as pessoas ficavam pensando que ia ter uma segunda chamada, ficavam indo até a ETEC, ligando na ETEC, e isso gera um super transtorno. Então, o que acontece é que não tem lá no site do vestibulinho a data de segunda chamada, mas ela pode acontecer. Toda a ETEC, por conta própria, pode convocar os próximos candidatos da lista dentro dos primeiros 30 dias de aula. Depois disso, eles não podem mais convocar ninguém para a chamada inicial, tá? Não podem mais convocar ninguém para preencher aquelas vagas. Mas o que acontece é que, se depois da primeira chamada, depois do deferimento e indeferimento dos documentos, sobrarem vagas, eles podem chamar os próximos da lista o mais rápido possível. Mas isso é a própria ETEC quem vai fazer por e-mail ou por telefonema. Não vai aparecer no site do vestibulinho, porque isso poderia até mesmo atrasar início de aulas e uma série de outros fatores, como eu já falei aqui pra você. Então, o que vai acontecer é que, caso sobrem vagas depois da primeira chamada, as ETECs podem convocar as próximas pessoas, mesmo não tendo essa data de segunda chamada dentro do calendário. Conseguiu entender? E uma outra coisa que é interessante que você saiba é que existe um limite para a esperança. O que significa isso? Se uma ETEC tem, por exemplo, 30 vagas para o curso de ensino médio com logística integrado, se você ficou na colocação 78, não crie expectativa de segunda chamada, terceira chamada, de ser convocado. Por quê? Porque todo mundo teria que desistir para você ser chamado, entende? Desistir mais de uma vez, na verdade, né? Teria que desistir todo mundo da primeira lista, da segunda, para que você seja chamado, sabe? Isso não vai acontecer. Então, entenda que, geralmente, é convocado na segunda chamada quem ficou ali um pouquinho depois do limite de vagas. Exemplo, um curso com 30 vagas, é normal chamar até a pessoa que ficou na 40ª colocação, tá? Então cerca de 10 a mais ali. Porque tem gente que esquece documento, até na matrícula presencial, imaginando a matrícula online. Tem gente que manda documento errado, tem gente que esquece de mandar nota, tem gente que não manda comprovante de que estudou em escola pública, tem gente que perde prazo, tem todas as situações possíveis e imagináveis deste planeta. Então, com isso, é muito comum que acabem sobrando para a segunda lista de 1 a 10 vagas
vagas por aí, certo? E aí também tem essa questão das pessoas que acabam não frequentando a primeira semana de aula porque não sabem disso, e então essas vagas acabam vagando, né, sobrando, e eles preenchem, tá? Então entenda que se você ficou perto do limite de vagas, fique muito atento ao teu e-mail, ao teu telefone, porque a ETEC pode convocar você e o prazo é muito curto, geralmente de 24 horas até 48 horas no máximo para fazer a matrícula, ok? Então preste muita atenção a isso. Agora, se você ficar muito distante do limite de vagas, não fique criando expectativa desnecessária para não se frustrar. Já busca uma outra coisa que você pode fazer, porque se você não entrar na ETEC, não significa que o mundo acabou, que acabaram as oportunidades. Existem outras oportunidades e só enxerga quem fica atento a elas. Inclusive, eu falo sobre alguma delas aqui no canal, então fica de olho nos próximos vídeos. Já clica no gostei para eu saber que você gostou de entender essa polêmica da segunda chamada e a gente se vê por aí nessa internet gigante. Super abraço e tchau!